Dia 30 de dezembro de 1999, um maluco entra na casa de George Harrison enquanto ele estava dormindo com sua esposa Olivia e o esfaqueia no peito. O atentado a George Harrison é o tema do vídeo de hoje, então roda a vinheta aí. Fala aí, galera dos Beatles, vocês estão bom? Seguinte, algo inegável são que os Beatles são o maior fenômeno que já existiu musical na Terra, né? E também são a banda que tem mais fãs. Então, automaticamente, é a banda também que tem mais pessoas malucas que o seguem. Foi isso que aconteceu. Nós vamos falar hoje da história de Mike Abraham, um cara com problemas psicológicos, lógico, que achava que os Beatles eram 4 demônios que conseguiam entrar na mente das pessoas e transformavam elas em fãs deles por magia negra ou algo do tipo. E a sua birra maior nem era com George Harrison, não, era com Paul McCartney. Há relatos que Mike Abraham achava que o Paul era um feiticeiro que conseguia fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Então ele estava decidido a matar, sim, a matar um Beatle. Como Paul McCartney, talvez ali era mais difícil de encontrá-lo, o Paul McCartney estava mais nos Estados Unidos que na Inglaterra, Mike Abraham decidiu que a sua vítima seria George Harrison. Então ele foi até a casa onde George morava, numa mansão, né, no subúrbio ali de Londres, nas redondezas de Londres, e entrou pelos fundos no dia 30 de dezembro de 99, às 3h30 da manhã, e ele conseguiu invadir o quarto de George Harrison. Entrando no seu quarto, George Harrison ouviu o barulho e acendeu as luzes e viu esse cara lá. O George Harrison assustado, o cara estava com a faca na mão e gritando palavras de ódio contra o George Harrison. Então George Harrison tentou acalmá-lo, dizendo Hare Krishna, e tentando fazer com que ele acalmasse. Nada disso surtiu efeito. Ele foi para cima do George com uma faca. Então George e ele começaram a brigar. Talvez fosse o Paul, talvez ele teria conseguido matar, porque a gente sabe, o Paul não é nunca foi um cara de briga, né? Diferente do John e do George, que algum tempo da vida envolveram em algumas confusões. Então o que aconteceu? Os dois começaram a brigar e George estava doente. Mesmo doente, o George conseguiu brigar com esse cara, só que não teve jeito. O Mike Abraham deu uma facada no peito do George Harrison. Vendo isso, a sua esposa Olivia pegou um abajur que estava do lado da cama dos dois e sentou na cabeça do Mike Abraham e tomou a faca dele e imobilizou. Tá vendo com a Olivia? Pô, Olivia, todo mundo quer ter uma mulher assim, a Olivia, boa de briga também. Então ele conseguiu mobilizar, a Olivia conseguiu mobilizá-lo. George Harrison estava sangrando bastante. A Olivia conseguiu chamar a polícia e logo às 3h45 a viatura chegou até a mansão de George Harrison. Então, logo que a polícia chegou, ela conseguiu efetuar a prisão do Mike Abraham. E mesmo assim, Mike Abraham ainda alegava que ele queria matar um demônio, que o George Harrison também era um dos 4 demônios que fazia mal para a sociedade. No mesmo dia foi preso. Seu advogado, lógico, alegou insanidade, pedindo a soltura dele, mas ele foi preso. George Harrison foi levado às pressas para o hospital. Então o médico de plantão, ele deu entrevista dizendo que a facada foi profunda, o George Harrison sofreu um corte profundo, mas graças a Deus não havia afetado nenhum órgão. Então George Harrison passou por uma cirurgia e conseguiu se recuperar, né? Mas com certeza a gente sabe que esse atentado ao George acelerou o processo da doença dele, que levaria à morte. Então, o que a gente pode notar, nós fãs dos Beatles? Como os Beatles são os maiores fenômenos do mundo e sempre houveram malucos em torno dos Beatles. Mark Chapman, que matou John Lennon, esse Mike Abraham, o cara que escreveu cartas pro Paul McCartney assim que o John morreu, falando que ele seria o próximo.
enfim, uma série de pessoas malucas que envolveram com os Beatles e queriam acabar com os Beatles. A insanidade faz isso com as pessoas, né? Então esse é mais um caso onde um Beatle quase foi morto pela sua fama e pelo seu sucesso. Então esse é a história do atentado a George Harrison. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo aí. Valeu, galera!